Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos! Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade doa em quem doer. E começamos a pedir que você esmague nesse like quando está entrando aí, com as suas mensagens, com a sua força e energia para o Critica Brasil. É verdade que tem muito bolsomínio, mas a maioria é de gente inteligente que entra aqui. Olha, gente, o Ministério Público do Rio de Janeiro disse que Raquel Dodge, a ex-procuradora-chefe do Ministério Público, a procuradora-geral, atrapalhou as investigações do caso do assassinato de Marielle Franco e o seu motorista Anderson Gomes. A coordenadora do Grupo de Ação e Repreensão ao Crime Organizado, GAECO, do MP do Rio de Janeiro, Simone Sibilho, afirmou nas alegações finais que Raquel Dodge agiu por capricho pessoal, baseou-se em disse e não me disse e que trouxe prejuízo imensurável a todas as investigações envolvendo o caso da Marielle. Ela disse ainda, sem conseguir enxergar o malefício que ela produziu. A gente sabe que o caso Marielle é um caso muito delicado, é um assassinato que não vai ser desvendado se o governo ficar atrapalhando o tempo todo. Há muitas coisas sem respostas. Aliás, as fotos de Bolsonaro com os assassinos de Marielle e a foto dele com aquele que escondeu as armas também é uma coisa curiosa. Como é que o Ministério Público não consegue enxergar essas coisas? Imagine se Lula tivesse foto com o Adélio Bispo. Se já dizem que foi o PSOL, imagine se fosse o Lula com foto com o Adélio Bispo. Mas tempos estranhos estamos vivendo. Não estou dizendo aqui que foi o Bolsonaro que mandou matar, mas que ele conhecia as pessoas envolvidas, teve. Aliás, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Imagine por gente miliciana. Olha, gente, o livro Tormenta, da jornalista Thaís Oyama, traz várias revelações sobre os bastidores do governo Bolsonaro. E uma delas, a jornalista afirma que o general Heleno, hoje puxa-saco do Bolsonaro, na reta final da campanha eleitoral, disse num jantar a empresários o seguinte: olha, o Bolsonaro, o cara não sabe nada, pô, é um despreparado. Ou seja, o Heleno sabia o que todo mundo sabe, aliás, sabe, mas como é puxa-saco do tipo, prefiro estar aqui do que em Dubai ou em qualquer outro lugar, não é? Mas eu estando meu empreguinho aqui, tá tudo bem. Vou falar bem agora do cara. Ai, 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 tempos difíceis. Em entrevista à TVT, Lula disse que o PT entrou de cabeça baixa nas eleições de 2016 e 2018 e por isso perdeu. Ele disse que depois de uma temporada de massacre na TV, disse que o PT não respondeu à altura os ataques que vinha sofrendo. Como eu sempre falei aqui, o PT foi muito mansinho, o PT foi muito sem mensurar o peso das acusações, o peso da mamadeira de piroca, do kit gay e de diversas coisas que parece que não foi. Aí o povo lá de lá abriu o olho para essa questão da internet e cacetou. Aí o PT não respondeu à altura, esta foi a verdade. O Lula ressaltou o seguinte, aliás, Lula disse, eu tenho certeza que aquilo de mamadeira de piroca, não pegaria em mim, porque o povo já me conhecia. Ele disse, nós perdemos quando não nos defendemos em 2016 e o PT ficou receoso de ir para a rua. Ele disse, quando você leva um cachorro para passear contigo e um cachorro late para ele, o teu cachorro tem que latir mais alto e não enfiar o rabinho entre as pernas. Foi isso que o Lula falou. Ele disse, quando você tem um problema, você não esconde, você enfrenta. É isso que tudo que o Lula falou agora na entrevista à TVT, eu tenho falado, alertado sempre aqui no canal Critica Brasil. Faltou pulso firme, faltou dizer essa merda aí desse kit gay não existe, foi assim, assim, assim. Esse livro aqui que o Bolsonaro trouxe é mentiroso. Essa mamadeira de piroca aí é para enganar os crentes. Ou seja, tinha que enfrentar. Aliás,
o PT tem que abrir o olho, toda a esquerda, para essa questão. As ruas hoje significam mais ou menos o celular, as redes sociais, o WhatsApp. É isso que eles têm que abrir a mente para essas coisas, não é? Hoje se convoca, não é pelo megafone, não é no trio elétrico, hoje se convoca pelo WhatsApp, pelo Facebook, é no Twitter, é no YouTube. Rede social, abra o olho de vocês, PT, é rede social que foi usada muito falsamente pela campanha de Bolsonaro. Aliás, em se falando de campanha de Bolsonaro e das fake news, a CPI das fake news no Congresso Nacional identificou uma lista com as linhas telefônicas de WhatsApp responsáveis pela maioria das quantidades de fake news espalhadas em 2018. Dentre os 400 mil contas que foram usadas pelo WhatsApp, que o WhatsApp baniu por movimentação irregular, por uso irregular, porque eles faziam o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Os empresários contratavam empresas de comunicação. Essas empresas de comunicação, elas implantam dentro do celular uma espécie de aplicativo. E elas têm também no computador uma espécie de site. Esse site, ele direciona para funcionar automaticamente, tipo robô. Quando se fala de robô, quer dizer que ele está funcionando automaticamente. Aí é o seguinte, chegou uma fake news, esse computador aqui, ligado a vários celulares, ou ligado ao WhatsApp, que tem linhas diversas, o que ele faz? Ele automaticamente vai reproduzir essas mensagens assim, um disparo de milhões. Então ele usa sem precisar de ninguém fazer isso. É mandando para a lista de transmissão, mandando para as pessoas assim, 24 horas por dia, milhares de contas sendo utilizadas. Eram mais de 400 mil contas. Dessas aí, 55 mil tinham um comportamento anormal, podendo ser utilizadas automaticamente por robôs, como eu acabei de explicar. Tinha conta de número até do Vietnã, dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas aí a CPI, com a ajuda da Polícia Federal, do Ministério Público, dos peritos, constatou que esses números, apesar de ser do exterior, todos eles foram utilizados dentro do Brasil. E também foi constatado, agora na CPI das fake news, que 80% daquelas contas que funcionaram na campanha de Bolsonaro para espalhar mentiras e impulsionar sua campanha, 80% delas estava funcionando até setembro do ano passado, vocês terem uma ideia. Em novembro, vocês lembram que o Carluxo, ele retirou do ar as suas redes sociais, tentando esconder o seu rastro. Porque o rastro dele está ali também no tal do pavão misterioso. É muito estranho que até agora o Ministério Público não tenha se debruçado sobre essa questão e o Tribunal Superior Eleitoral também não. Já era para ter chamado isso, ter aberto uma investigação grandiosa, porque não foi somente a questão de Caixa 2, é também a utilização dos meios de comunicação para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas e para conseguir o voto por meio ilícito. Olha, essas linhas também funcionavam em Manaus, em Belo Horizonte, em São Paulo, Maceió, Caldas Novas, em todo o território nacional. E como eu falei, isso aí eram gastos de milhões. A Joyce Hasselmann, no depoimento que deu à CPI das fake news, disse que cada disparo desse montante vale 20 mil reais. Imagine quantos milhares de disparos não teve e quantos gastos. Olha, Bolsonaro acusado de atacar a produtora Porta dos Fundos, diz que só volta ao Brasil se a sua prisão for revogada. Seus advogados entraram com pedido com habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e disseram que, se não forem atendidos, vão entrar no Superior Tribunal de Justiça com esse pedido. Olha, se é para voltar e fazer merda, fique por lá mesmo. Fique por lá, né? Aliás, se todo bolsominion que fizesse merda fosse embora do país, nós estaríamos livres de muita gente. Aliás, Dom Davan, por favor. Olha, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pediu nesta quarta-feira, ontem, né, a inclusão do Brasil, Índia e algum país da África como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Isso é uma resposta aos Estados Unidos, que diz que o Brasil agora vai pedir para o Brasil participar da OCDE. O que é a OCDE? O que trata? O que nós vamos ganhar com isso? Absolutamente nada. Agora, na ONU, no Conselho Permanente da ONU, que tem realmente voz e vez, aí sim.
Mas eu quero ver os Estados Unidos aprovar qualquer intromissão nesses 5 membros permanentes. Não apoia não, não aprova não. Isso é só para enganar o leso do Bolsonaro, que o tempo todo fica nessa... Ah, pelo amor de Deus. Vamos às notícias, gente. Olha, vamos à notícia agora. O chefe da SECOM de Bolsonaro, que está sendo denunciado aí pelos jornais por envolvimento tanto da empresa dele. A secretaria que ele comanda é a mesma secretaria que é responsável por contratos com publicidades com televisões, com rádio. E a empresa que é dele, que ele trabalha, também tem o mesmo envolvimento. A empresa dele é responsável pelas mesmas coisas que a secretaria que ele está comandando é. E o artigo 12.813/2003 proíbe o agente público de fazer esse tipo de prestação de serviço para a mesma coisa do qual ele faz parte de uma empresa ou é sócio. Ô, gente, caiu meu microfone aqui. Deixa eu juntar o microfone aqui, senão vocês não ouvem absolutamente nada. Mano, quando é ao vivo assim, a vista e a cores. Eu não sei se já tinha caído, só que vi o barulhinho dele agora. Mas enfim, vamos continuando. Então deixa eu explicar para vocês. É o seguinte, esse rapaz, que é o secretário do SECOM, não é? Que é o Weingarten, o Fábio Weingarten, ele foi denunciado pelos jornais de que ele comanda uma empresa que tem contrato com a SBT, com a Record, com a Band, com outros jornais. E ele foi convidado pelo Bolsonaro para participar, para ser chefe da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que trata do quê? De publicidade nas mesmas televisões. Ou seja, como é que um funcionário vai ser chefe de um órgão que ele mesmo pode se beneficiar porque ele comanda uma empresa que trata dos mesmos assuntos? Então, olha, a lei também veda participar em ato de benefício de pessoa jurídica, de que ele próprio participe, ou cônjuge, ou companheiro, ou parentes até 3º grau. A empresa dele é de publicidade, ele comanda a Secretaria de Comunicação, que também trata da mesma coisa. Aí o site UOL perguntou ao SBT qual era a ligação que tinha com a empresa dele. O SBT disse que não fala sobre essas coisas, que é antiético. A Record não quis responder, a Rede TV disse que não participa mais do contrato com a empresa dele. E pasmem, ele colocou ainda Fábio Lieberman, foi nomeado por ele para ser o quê? Olha, o Fábio Lieberman, que é sócio dele, que tem uma porcentagemzinha, porque o Weingarten, ele tem 95% dessa empresa privada. Quando ele entrou para a secretaria do governo do Bolsonaro, ele colocou o Fábio Lieberman para dirigir a empresa dele. Presta bem atenção. Depois que ele estava dentro da secretaria, ele contratou o irmão do diretor da empresa dele para trabalhar com ele como secretário adjunto de comunicação. E o que ele vai fazer lá? Ele trata exatamente do rateio de verba publicitária para empresas de comunicação. Ou seja, a mesma coisa que ele fazia na empresa dele privada, agora ele faz aqui no SECOM. Gente, é muito estranho essa coisa todinha que está acontecendo. Ou seja, ele contratou o irmão do diretor da empresa dele para trabalhar com ele, dentro da Secretaria de Governo. Ele tem contrato com mesmas empresas, não são só essas não, são várias outras empresas, dezenas delas que ele tem, e tiveram um gasto muito maior agora no governo Bolsonaro. Preste bem atenção, gastos com publicidade no governo Bolsonaro só nos primeiros 3 meses aumentaram 63% em relação ao governo de Michel Temer, que antecedeu ele. Olha, o gasto de Michel Temer no primeiro trimestre foi de 33 milhões. O do governo Bolsonaro, 44 milhões. Do governo Bolsonaro, 75 milhões e 500 mil reais só nos primeiros 3 meses. Quem foram os maiores beneficiados? A Record em primeiro lugar, o SBT e a Rede Globo. Pasmem para o que eu vou falar. Em 2018, esses 3 primeiros meses do governo do Michel Temer,
a Globo faturou a maior parte por causa da audiência era maior. Ficou com quase 6 milhões de verbas publicitárias. A Record com 1.300.000. O SBT com 1.100.000. Em 2019 tudo mudou, apesar de que a audiência da Record e do SBT não superaram a da Rede Globo. A Record de 1.300.000 saltou para 10.300.000 com Bolsonaro. O SBT de 1.100.000 para 7.300.000, ou seja, um aumento exagerado na Record de 659% de repasse para a Record e 511% de repasse ao SBT. Esse aumento não foi feito por causa do aumento de audiência no Ibope, mas por causa da amizade que o Bolsonaro tem, tanto com Silvio Santos e com Edir Macedo. Só para vocês terem uma ideia, a audiência da Rede Globo, a média do painel nacional da audiência é a seguinte: a média da Globo no ano de 2019 foi de 21,5%, a da Record de 9,3% e do SBT de 7,3%. Ou seja, o SBT junto com a Record dá 16,3% menor que o 21,5% da Globo. E como se explicaria então esse aumento assim exagerado de injeção de verba dentro do SBT e da Globo, que superam aos 600% de aumento? É uma sacanagem que só não vê quem não quer, não é, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a audiência grandiosa de você e pedir que você compartilhe o vídeo. Esses vídeos só vão ser vistos para as pessoas se vocês compartilharem. O Facebook bloqueou a gente que não pode participar, compartilhar, desculpa. Como é que é? O YouTube de vez em quando desmonetiza os nossos vídeos, então fica difícil para o Critica Brasil permanecer no ar. Seja membro desse canal, se inscreva, compartilhe, nos ajude a permanecer no ar, falando a verdade, doa quem doer. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. A gente volta à noite às 20h45. Beijo no coração de todos, que Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal.